Olá, eu sou Renata Gaia, eu estou aqui na Gaia de Luz. A minha especialidade eu sou especialista em comportamento humano. Eu acredito que desde que nasci eu tenho curiosidade de entender por que que o ser humano pensa de um jeito, fala de outro e faz outra coisa. É um dos motivos, diga-se de passagem, que eu mais fiquei de castigo na vida. Porque eu questionava aos meus pais, principalmente a minha mãe, por que que ela falava uma coisa e depois ela pensava outra e agia completamente diferente. Aos 7 anos de idade, eu participei de uma feira de ciências no colégio de freira que estudava. E foi a primeira vez que eu segurei um cérebro na mão, porque uma amiga minha, junto comigo, o pai dela era médico, ele conseguiu um cérebro, né, dentro do formol, e foi fantástica a experiência de ver aquele pedacinho de um ser da espécie humana ali tão poderoso na minha mão, e comecei dali a ter curiosidade sobre isso. E não parei mais de estudar, e acredito que a gente não pare de estudar nunca, a partir do princípio de que a gente está sempre evoluindo também, crescendo e aprendendo com a gente mesmo. Então, a minha especialidade, eu sou especialista no comportamento humano, inteligência emocional, principalmente no despertar da inteligência intrapessoal, que é a nossa inteligência interna. E aqui na Gaia de Luz, hoje, a gente está reunido com um grupo de pessoas que viemos participar de um evento aqui, um evento onde a gente se uniu para cuidar de um espaço sagrado. E tivemos a vontade de gravar esse vídeo. Esse vídeo vai estar falando sobre a medicina sagrada da ayahuasca. E tem tudo a ver, porque a medicina sagrada da ayahuasca, ela é sagrada porque ela traz a união entre as pessoas, através do despertar do amor incondicional, através do despertar da gratidão e de grandes virtudes. E por que que isso acontece? Quando a gente toma essa medicina sagrada, reverenciando todos os nossos antepassados que trouxeram esse conhecimento, respeitando duas plantas, a chacrona e o cipó, criação também de Deus. Principalmente porque tudo foi criado por um único ser. Deus, se você acredita. Dê o nome que você queira, pode ser energia, pode ser cosmo, não importa. Mas essa explosão de vida que acontece através da ayahuasca é porque ela cala o teu ego. Então, somente calando o nosso ego e calando esse ruído mental que nos faz, muitas das vezes, nos perder da gente mesmo, é que é possível da gente ouvir a voz da nossa alma. E a voz da nossa alma, ela é rica em virtudes e valores. Então, a compaixão, a gratidão, o amor incondicional, a temperança, a integridade, tem o som da frequência da voz da nossa alma, ou da nossa essência como queira. Ou se somos luz, né? Porque aí tem tanta gente falando um monte de coisa, serve qualquer coisa. Então, quando ingerimos a medicina sagrada, de alguma maneira milagrosa, cósmica, ela cala o nosso ego. Porque aquela sensação de que a gente controla tudo deixa de existir. E a gente começa a perceber, através dos sentidos, dos nossos sentidos, a visão, o olfato, tudo muito mais forte, né? Então o colorido é mais forte, o vento, o barulho do vento a gente consegue perceber, a vaca que monge lá longe, parece que ela está do nosso lado, o nosso olfato fica muito mais aguçado, assim como a nossa percepção do nosso próprio corpo, do tato, de perceber uma pequena formiga. Então nós estamos intensamente, eu posso dizer que essa é a melhor palavra, conectado com o ritmo natural, com o ritmo da natureza, percebendo todos os detalhes. E quando a gente está aí assim, a gente está no momento presente vivendo. E se a gente está no momento presente, que é isso que o chá traz a gente, percebendo cada detalhe, com todas as percepções, os ruídos mentais não têm espaço, não cabem. Por isso que o ego é calado através da medicina sagrada. Não dá. É tanta beleza, é tanta grandiosidade, é tanta informação, por exemplo, que uma araucária dá para outra, que você percebe que não dá tempo de você julgar. Nossa, por que aquela pessoa está sentada assim, ou aquela está fazendo assim? Não dá. E essa é a verdadeira vida em abundância falada pelo Mestre Jesus. Tem maior abundância do que conseguir perceber cada ruído, cada som, cada canto de pássaro, cada quantidade de verde, né? Você entender as intensidades, olhar para a montanha e ver a grandiosidade dela, não só ver uma montanha, né? Observar como um poeta tudo aquilo que aquela montanha te dá. Então, me veio agora, a medicina sagrada da ayahuasca transforma todos nós em poetas.
todos nós em verdadeiros artistas da vida, onde a gente aprecia cada detalhe. E quando a gente está nessa conexão com as virtudes e com os valores, não tem como o ego falar, a gente anula ele é anulado. Porque o princípio da medicina sagrada é a aceitação. Eu começo a aceitar aquilo que me vem e a perceber aquilo que me vem. Então eu não estou aqui para questionar, para brigar, para lutar. Eu estou aqui para entender. Eu estou entregue de verdade. E quando fazemos isso, não tem força de ego. Esse é o grande segredo, sabe? E aqui na Gaia de Luz a gente serve a medicina com respeito a todas as outras formas de servir. Né? Respeitamos todos os outros entendimentos, mas a base do nosso entendimento aqui é a simplicidade. Então é a conexão do ser humano com Deus através da simplicidade. Alguém quer perguntar? Qual a diferença e a semelhança da ayahuasca e o daime? Então, a propriedade aqui que é feito chá, vamos dizer assim, é a mesma. É a chacrona, que é tipo uma árvorezinha pequena, que eu até plantei ela aqui, e um tipo de cipó específico. Os dois juntos, em um processo de ferver durante 21 dias, que se chama o feitio, né, de fazer o feitio, vai liberando substâncias que vão ativando a nossa glândula pineal, fazendo com que a gente se abra sem medo para algo que vai mais além da visão humana, por isso os sentidos são abertos. Tanto faz ser no Santo Daime, quanto a medicina sagrada da Ayahuasca, é a mesma medicina sagrada. O Santo Daime é uma religião criada, por sinal, muito rigorosa, tem até bases católicas. Acho que é o senhor Irineu que começou a religião do Daime, né? Então as pessoas são fardadas no Daime, tomam frequentemente o Daime, estudam dentro disso as propriedades. Eu vejo como muito mérito o Daime, mas não tem diferença, é a Ayahuasca. Ou seja, um pouco mais diluída, talvez, para poder tomar mais quantidade, está todo naquele processo, é um processo tem dança, tem inário, é um processo religioso, por sinal muito bonito. Tem. Só uma pergunta, no caso então, a ayahuasca ela é comum nos dois, só que o daime é uma religião e aqui não. Aqui a gente não segue nenhuma religião, a gente realmente agradece a natureza e as forças da natureza por tudo que ela nos fornece. Desde um abacate, um abacaxi, um alface, um repolho, tudo, né? E a medicina sagrada, qual a diferença? É a mesma, né? É só que a medicina sagrada nutre a alma, e o abacate talvez nutre o corpo, tem uma gordura mais saudável, o alface, no verão todo mundo quer comer salada, né? Mas é tudo criação para que a gente possa usar de maneira consciente, racional e da melhor maneira possível. Temos que aprender a usar todos esses presentes que Deus nos deu, né? E é isso que a gente faz aqui. Então, uma vez eu frequentei um lugar que se chama Barquinha, e também foi feito o servimento, né? Aí eu não sabia dizer se era ayahuasca, se era Santo Daime, eu já não sabia mais nada. Realmente, assim, ouvindo, eram orações e teve o servimento. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu já fiz o servimento da ayahuasca aqui com vocês, foi uma experiência para mim muito intrigante, mas eu estou louca para fazer novamente, porque a primeira vez foi muito bacana a nível de eu entender bastante coisa hoje. Hoje eu entendo bastante coisa. E aí vem a pergunta: por que quando eu me servi lá na Barquinha, eu não senti absolutamente nada? Nada é nada mesmo, né? Aqui, eu me conectei com muitas situações minhas. E a outra pergunta, vê se você vai lembrar disso tudo. A outra pergunta é, depois da ayahuasca, eu estava conversando isso hoje, vieram várias mensagens, várias situações de intuição e respostas que eu precisava. Depois da ayahuasca. Muito tempo depois, 1 mês, 2 meses, vieram vindo respostas. Ponto, é isso. Então, assim, eu não tenho nenhuma competência e declino a minha competência de te responder o porquê de lá nesse espaço você não ter visto ou sentido nada. Eu não tenho essa competência, mas eu acredito
que independente de onde você esteja, dependendo de como você está, a medicina sagrada vai te dar o que você precisa. E às vezes o que precisamos é nada. Às vezes o que precisamos é o silêncio, sabe? Às vezes o que a gente precisa é dormir, né? Só que a gente imagina coisas mirabolantes, que o céu vai se abrir, que eu vou encontrar com Jesus, que eu vou para o fim, no meio do universo, né? Vou para o núcleo do universo. Sim, é possível tudo isso, mas a pergunta é o que eu preciso? Né? Então, como o ser humano tem essa mania de comparar, bom, ruim, melhor, pior, né? A gente naturalmente compara. Então, o que eu posso dizer é que tem pessoas que têm experiências mais profundas, outras menos profundas, outras sentem vontade de vomitar, outras têm dor de barriga. Quer dizer, é a mesma substância, é o mesmo chá, é o mesmo momento, é o mesmo lugar, é o mesmo tudo, e nesse mesmo tudo é completamente distinto cada um. Também já teve pessoas aqui na Gaia que dizem não ter sentido nada tão profundo quanto outros. Teve outras que, eu dormi, e você via que era só, essa, por exemplo, uma pessoa muito acelerada, e após essa dormida, ela estava mais tranquila. Então, o que ela precisava era daquele momento de silêncio mental. Que é maior presente do que um silêncio mental, né? Então, eu te respondendo, acredito que não se trata de um lugar ou de outro lugar, mas sim do que você, naquele momento, está precisando, porque estamos falando de uma medicina sagrada. E esse nome sagrado, para mim, é sagrado mesmo, sabe? Então, assim, não é algo que o ser humano escolhe, em absoluto, é algo que o sagrado escolhe que presente que você vai receber. E aqui eu sempre oriento da seguinte maneira: sejamos nós grandes e racionais observadores de nós mesmos. Então, quando a medicina, você vai ingerir a medicina, vai para o seu cantinho, fica ali você com você, respirando, nós estamos aqui para auxiliar a todo tempo, observe, seja um bom observador de tudo que está te mostrando. Quando a emoção vier e querer tirar você desse estado de observação, tudo bem, mas volta de novo ao estado de observação, para que você não perca nenhuma informação. Porque as emoções, naturalmente, quando nos tomam, elas nos tomam pelo veio do medo ou o veio do prazer. Né? Então, ou eu tenho medo e entro em pânico, choro e fico desesperada, ou eu tenho prazer e entro no êxtase da alegria e da... Né? Então, nesse momento, eu perco informações. Então, se eu consigo, por exemplo, acabei de ver meu avô, minha família inteira que já não está mais aqui. Então, naturalmente, eu vou ter uma emoção da saudade, né? A vontade de chorar, a vontade... Se eu converso, então, né, essa emoção vai brotar. Claro que isso é saudável. Só que o tema eu não preciso permanecer na emoção, eu posso sair dela e ser, sim, não mais coadjuvante de nada, mas protagonista, conseguir enxergar de fora, né? É como subir a montanha e enxergar novas perspectivas. Então, se você faz isso, quando você está sobre a substância sagrada da ayahuasca, nossa, subir uma montanha e olhar todas as perspectivas que o chá está te fornecendo, sem se intrometer, sem fazer pergunta, sem nada disso, simplesmente estar livre, você está recebendo um presente gigantesco de cura. Eu não tenho nenhuma dúvida, cura física e cura psíquica, podem ter certeza. O tema é quando a gente quer levar pergunta, e porque a gente já tem uma pré-resposta concebida, e a gente acredita fielmente que aquela resposta foi o chá que deu. Quando eu escuto isso, meu coração aperta, mas eu nada falo. Como eu vou falar? Não posso falar. É a crença de cada um. Eu indico antes como portar. Agora cada um vai ter a sua escolha e não me cabe de forma nenhuma definir. Fala aí, Leila. Renata, como eu posso entender esse chamado para mim participar dessa medicina sagrada? Isso me cuca muito. Eu gostaria de saber muito isso. Você já tomou? Não, ainda não tomei. Entendi. Mas eu me sinto uma emoção, mas eu ainda não me sinto preparada. Então eu gostaria de... O que eu posso, assim... Você está emocionada, inclusive, de fazer essa pergunta, né? Tá? Então, é muito comum existe uma coisa chamada resistências internas. E essas resistências internas, elas muitas das vezes são fortalecidas por resistências externas. Eu vou explicar. Aqui dentro, nossa, eu sinto esse chamado. Uma já falou para mim, a outra, que vontade.
Mas aí vamos à resistência interna. Mas eu sinto que eu não estou pronta. Essa é uma resistência interna. Eu sinto que não estou pronta. Sente como? O que é fato que diz para você que você não está pronta? Que fato? Porque geralmente essas resistências vêm de medo. E medo, muitas das vezes, até por questões de preconceitos, como se a medicina sagrada fosse uma droga alucinosa, que eu vou ficar alucinada. Aqui você não vai ficar, e se você ficar, vai ter problema comigo, entende? Porque não vai ficar. Porque a medicina sagrada é sagrada. Não tem por que ficar inventando coisas aqui, não. Não tem, não. E quando se forma a egrégora do chá, que se abre a dimensão do chá aqui nesse lugar, né, são egrégoras que ancoram aqui, que se vocês tivessem olhos para ver, vocês viriam grandes anjos ancorados aqui. Então não comporta absolutamente nenhuma manifestação daquilo que não é convidado aqui, nem preocupa. Então é a medicina sagrada servida de forma racional e consciente. Ou seja, utilizando todos os campos humanos, inclusive ativando o nosso campo racional. Ué, mas campo racional, né? Tem uma confusão aí, parece que racional é analítico, né? Não acredita em nada. Não, gente, o campo racional é a diferença que faz a nossa espécie de outras. Somos mamíferos assim como a minha vaca é. O que nos diferencia dela é o nosso campo racional, aquele que nos traz conexões neurais, por exemplo, para a gente entender o que é empatia, compreender o que é compaixão. Esse é a ativação do campo racional. Então, aqui na Gaia de Luz é muito importante isso. Então, você romper essa resistência interna é importantíssimo. Venha um dia, inicia-se, tome um pouco só. Aí você vai perceber se vai querer a segunda dose ou não. Não é obrigado a tomar a primeira, agora eu tenho que tomar a segunda, porque se eu tomar a segunda eu vou parar, então, lá no próximo universo. Não vai. Não é a quantidade do que você ingere que define a qualidade da sua experiência. Não é. A qualidade da sua experiência é definida pela entrega que você dá a ela, por esse estado que você fica de observação e perceber a sua vida passando e compreendendo você e acolhendo você e querendo tomar as atitudes necessárias para que você possa fazer melhores escolhas. Isso é o que o chá dá de oportunidade. E o que é resistência externa? Vamos supor, Leila, você chega para alguém que você já sabe, que vai te dar a opinião que você quer e diz assim, olha, eu estou querendo muito tomar medicina sagrada, mas eu não estou preparada. Aí aquele alguém vai e fala assim, é verdade, se você não está preparada, então melhor não tomar, né? Aí essa resistência externa que você provocou, às vezes é inconsciente, mas às vezes não, ela te diz assim, então eu estou certa, eu ainda não estou preparada. Será que você buscaria, por exemplo, a Camila, ou mesmo a minha, ou a Thay, e falasse assim, Thay, eu não estou preparada? Você não ia buscar ela, porque ela ia dizer o quê? Está esperando o quê para se preparar? Tem que ir, vai. Mas não é isso que você quer ouvir. Entenderam o que é resistência externa? É quando a gente busca pessoas que vão estar afirmando aquilo que a gente quer ouvir, para a gente permanecer procrastinando uma atitude que a gente já sabe que tem que tomar. É isso. Para quem é a ayahuasca? Para todo mundo que tem uma busca de verdade, de saber um pouco mais profundo sobre si mesmo. Raso não adianta, não toma a medicina sagrada se você tem curiosidade só, ou se você está querendo não sei nem falar, uma onda, acho que é assim que fala. Bom, pode procurar em qualquer outro lugar, mas aqui eu não vou servir, não. 2 perguntas. Tem restrição de idade, de gênero? Quais as restrições para quem quer tomar ayahuasca? A orientação espiritual que eu tenho aqui de restrição não tem gênero, não tem idade, não. A única coisa é se você, por acaso, estiver grávida, eu não sirvo a ayahuasca só depois do 4º, 5º mês de gestação, porque é uma substância forte que vai entrar no nosso organismo, que pode produzir algum tipo de aborto espontâneo ou coisa parecida. Ou a outra hipótese, você toma remédio controlado para controle de sono, de humor, né? Que hoje tem muitos remédios que fornecem substâncias químicas externas para te trazer um equilíbrio que naturalmente seu sistema nervoso parasimpático te forneceria. Então, se você recebe essas informações em excesso,
a medicina sagrada, naturalmente, ela vai ativar o equilíbrio do nosso sistema nervoso. Então, o nosso corpo tende a produzir essa substância. Se você já está tomando, você pode ter um excesso dessas substâncias, e os excessos nunca é aquilo que o nosso corpo está acostumado, então pode fazer mal, sim. Então, eu peço sempre para que quem toma substância controlada, que pelo menos fique 2 dias antes sem tomar, e depois, se assim for, você retorna a tomar, obviamente, e se quiser conversar com o seu médico e tomar essa informação. Alguns médicos têm muitos preconceitos com relação à medicina sagrada, e obviamente vão ser resistências externas para você, certamente, mas que você possa compreender e acolher a opinião do médico, mas ouvir a sua voz, né? E não tem absolutamente nada contra se você tomar esses cuidados que eu estou falando. Existe um número certo de vezes que se toma ayahuasca? Porque tem gente que toma uma e não toma nunca mais, tem gente que toma uma vez a cada X tempo. Existe um número certo de vezes a ser tomada? Não. A gente não está muito acostumado com a palavra sagrado, a profundidade do que ela significa, né? Então a gente realmente acaba pegando o que é sagrado e colocando como se fosse um remédio, por exemplo, um antibiótico, de 7 horas, ou então está doente, então você vai tomar 7 dias, durante 12 horas. A gente está muito dentro desses parâmetros de tempo ligado ao tempo Cronos, né, que é o tempo do relógio. Tudo que é sagrado está ligado ao tempo Templos, que é tempo da existência. E é aí que está a conexão da frequência do chá. Então, se você sente no seu interior necessidade de tomar a medicina porque você quer uma conexão mais profunda, venha tomar. Não sinto que eu estou bem. Passa um ano e sente vem. Não, eu quero... Qual é a próxima? Vou tomar agora, eu vou vir na outra. Essa liberdade é fornecida ao ser humano. Parece que o ser humano esqueceu, né? Nós somos livres para escolher com bom senso, transparência e consciência as nossas escolhas da vida. Se a gente não sabe escolher, a gente só aprende fracassando. O maior professor das vitórias é o fracasso. Então a gente erra para acertar, né? Então, se a gente tem essa busca de acertar, vamos experimentar, escolhemos errado, mudamos de caminho, escolhemos melhor agora, aprendemos com a escolha, erramos daqui, e lá vamos nós, né? Acertando e aprendendo com os nossos fracassos, um grande professor da vida. Então eu te respondo que cada um tem que aprender a ouvir o seu interior e as suas necessidades reais e buscá-la todos os dias. Isso pode ser todo dia que tiver o serviço aqui, ou se não no outro, ou tem gente que serve toda a lua cheia, tem outro que serve toda a lua não sei o que lá. O ser humano também gosta de ritual, né? A gente aqui é contrário a ritual, não é que não gostamos, a gente simplesmente inventa na hora e faz na hora o que o dia nos fornece de ritual, né? Então existe o ritual da medicina, existe, é uma maneira muito simples, e que dependendo da egrégora, uma coisa é introduzida, se vem a egrégora de Maria, por exemplo, é introduzida uma coisa, se o Mestre Jesus está na frente, vem introduzida outra coisa, se quem está são os pretos velhos, vem introduzida outra coisa, se quem está é a energia, enfim. Nossa, mas que misturada que ela falou agora, hein? Tá com Maria, com Jesus, com preto velho, que salada! Então, se aqui a gente não tem religião, como pode ter uma egrégora de Maria, de preto velho, essa misturada povo do Oriente, que você nem falou, mas de vez em quando, como que é isso? Eu vou chegar aqui, eu vou ver alguém incorporado, é obrigada a rezar alguma coisa? Fala um pouquinho disso, como que não tem religião, mas tem esse pessoal aí? É para você ver, né? A religião foi criada pelo ser humano. E o ser humano dividiu porque precisa de poder. Então hoje a disputa entre a religião mais certa ou mais errada é evidente que é uma das coisas que mais divide a humanidade. Já repararam? Essa religião você vai para o céu, essa religião é a certa, aquela religião é ruim, né? Com isso a gente pega um bolo, né? Vamos imaginar um bolo de aniversário, e esse bolo de aniversário é a espécie humana. Esse bolo de aniversário, que é a espécie humana, por conta de religião, foi dividido em micropedaços. E cada pedaço disputa com o outro, como se fôssemos feitos de outras substâncias. Só que o bolo é de chocolate, todo mundo é. Aí fica disputando poder através de religião. Aqui na Gaia de Luz nós acolhemos todas as religiões sagradas, mas não acolhemos nenhuma religião que foi feita pelo homem. Nenhuma, zero.
Eu creio no Deus que criou todas as coisas, nessa energia que mantém tudo em equilíbrio, mas eu não creio nada e desprezo qualquer Deus que o homem inventou. Por isso, aqui, nessa natureza, tem o canto de milhões de passarinhos. Nenhum passarinho disputa com o outro para saber qual é o canto mais bonito. O ser humano disputa o tempo inteiro para dizer que o seu bolo é mais gostoso, o meu é menos. Nós somos feitos do mesmo bolo, somos a mesma espécie. O que nos diferencia é a aparência, talvez, a idade, talvez, o gênero, talvez. Mas isso nos diferencia de quê? Eu para você, aqui na Terra. Mas no campo espiritual, a nossa espécie não tem diferença. Ninguém conhece a Juliette pelo nome ou porque ela tem olho verde e cabelo liso. Mas sim pelo teu coração. O quanto da tua essência você vive aqui. Ou o quanto você não vive a tua essência. E se você não vive a tua essência, você está morta. Então, quantos de nós estamos mortos aqui? Por viver, sei lá o quê, a vida do outro. Né? Então, quando eu digo Mestra Maria, é para uma identificação da energia de Maria, porque senão a gente não identificaria aqui nessa Terra. Quando eu falo a força dos preto velhos, é para identificar a energia dos anciões que aqui estão guardando as pessoas. E com muito respeito, as religiões, sejam elas quais foram, eu vou dizer de novo, aqui a gente não tem bandeira religiosa. Aliás, bandeira nenhuma. Tem ali uma bandeira da paz, mas literalmente bandeira, e tem essas bandeiras coloridas, mas bandeira, aqui a gente não diz, eu sou essa bandeira ou sou aquela bandeira, não. A gente é a bandeira da revolução humana, que eu acredito que a gente é que tem que fazer essa revolução. Então, de forma prática, o que acontece no dia da ayahuasca? Quais são as etapas que eu vou... Nunca tomei ayahuasca, nunca fui na Gaia de Luz, como que funciona de forma prática? Então, a gente começa mais ou menos 11h30 da manhã, todo mundo sobe, e a gente passa um vídeo dando uma explicação um pouquinho, muito simples, sobre o equilíbrio das energias em nosso interior. E nós chamamos essas energias de chakra. Né? Então é um vídeo que dá informação sobre o funcionamento com cor, com barulho, para a gente poder começar a entrar em um outro mundo, no mundo das energias, onde nós pertencemos, além dessa matéria chamada corpo. Ali eu falo um pouco, esclareço as dúvidas, e em seguida, por volta de meio-dia e meio, a gente começa o nosso servimento unindo as mãos. Nessas mãos, a gente se une numa roda, fazemos uma oração de abertura da egrégora, desse portal. Já de manhã cedo eu já sei qual é a egrégora que vai estar abrindo, porque eu começo a preparar o chá bem cedinho, né? Eu acordo muito cedo. Depois a gente faz um OM 3 vezes para nos unir numa consciência de unidade, que seria a proposta, e em seguida começamos o servimento. Em média 1h40, 1h50, vamos para o segundo, que é dividido em 2 servimentos aqui. A pessoa toma o segundo se quiser, se não quiser não. Então a gente começa no dia, passamos a tarde e entramos à noite. Então é possível presenciar todas essas energias, desde o dia, desde a tarde e desde a noite. E quando se encerra, tem a fogueira, quando o tempo nos permite, acendemos a fogueira, ouvimos músicas, fica um instrumental tocando suave, né? E depois a gente vai voltando e vamos conversando e trocamos a nossa conversa. No dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, né? Depende, né, disso. A gente volta aqui para o Templo Maia, cada um conta a sua experiência, seja no mesmo dia ou no dia seguinte. Eu faço ou a cerimônia do gongo, depende da orientação do campo espiritual, ou a gente vai para o labirinto terapêutico, ali caminhar, que a gente intensifica todos os aprendizados do nosso chá. Dessa maneira, a nossa iniciação à medicina é encerrada. De uma maneira muito simples. Eu até brinquei um dia com a Thay, que eu falei que eu vou comprar um cocá muito grande, né? Tipo assim, porque o ser humano gosta, né? Bum, 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 né? Mas aqui a gente não faz bum, 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 não. É só isso. E podem ter certeza que é coisa aberta. E, no caso, não precisa ficar dançando, cantando, Não. nesse momento que a pessoa Não. fica no efeito da ayahuasca, o que acontece? Ela é obrigada a fazer alguma coisa? Não. O que eu vou repetir o que eu oriento. É um momento tão sagrado que se você se perder um pouco no que o humano faz, como dança, como cantos, não estou dizendo que é ruim, de maneira alguma, por favor. Mas aqui a minha orientação é: mantenha-se com você, observa, cale o ruído interno,
Permita-se ver você, ouvir você, permita-se. Né? Não fuja, não corra, não fica andando feito doido, não se distraia. Chega já de Instagram, de telefone nos distraindo, né? Tantas distrações da gente mesmo, é a hora de se conectar com você, fica ali, preste atenção, né? Seja você aquele autor da vida, vendo a tua vida daquilo tudo que o chá vai te mostrar, ou então durma, se por acaso esse for o efeito da medicina sagrada. Acolha-se e aprenda a aceitar. Isso é um desafio enorme. Quem aprende isso já sai daqui já só entendendo que a aceitação tem que ser o nosso primeiro passo do dia, porque aí tudo que vier a gente vai ter a força para superar e não para reclamar. Quando a gente entende isso, nossa, a vida vai ficar mais fácil só com isso. Assim que é o servimento aqui. E se ninguém tiver outra pergunta, é só a última. Na verdade, é bem comum em outros lugares, quando a pessoa vai tomar ayahuasca, as pessoas que estão ali oferecendo ayahuasca tomar também. Aqui na Gaia de Luz a gente não fez isso. Você pode falar o porquê? Sim, claro. Se a pessoa, geralmente estou eu e mais 2 pessoas me ajudando. Se essa pessoa que está me ajudando quiser tomar ayahuasca, eu não acho justo que eu diga para vocês. É o momento de vocês observarem vocês e a pessoa que tá precisando tomar, ficar no trabalho junto. Então ela também vai ficar junto com todo mundo a observar ela mesma nessa busca da própria cura. E a gente dá conta de ficar cuidando de todo mundo. Aqui a gente não toma a medicina sagrada enquanto serve a medicina sagrada, porque a gente já está tomando por osmose. Nós estamos dentro da mesma frequência da medicina. É necessário entender o que é energia. Né? Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, em breve, no mundo lá na frente, na nova terra, como todo mundo está falando, ninguém mais vai precisar tomar a medicina sagrada. Amém. Porque a conexão com o sagrado já vai ser naturalmente feita através da nossa glândula pineal, ó, aberta. Mas para isso temos que aprender a calar o ego, não é? Então, esse momento de serviço à medicina é o meu serviço do sagrado para a medicina, onde toda a egrégora que está aqui, a frequência que está aqui, que é a frequência do chá, eu também estou. Eu não estou fora dela, ou eu não estou nela só se eu tomar o chá. Não. Vamos aprender a entender que a energia, ela se aproxima ou a gente repele, dependendo da frequência que você produz. Então, para a gente que serve o chá aqui, nós entramos numa sincronicidade harmônica, produzindo a mesma frequência e energia do campo da medicina sagrada, sem tomar a medicina sagrada. Porque isso é possível, sabia? Você que não sabia disso, fica a dica. Aprenda a se conectar com a frequência da energia sagrada da medicina através do teu coração. Não julga mais não, não critica mais não, não compara mais não, porque se você é um julgador, um crítico demais, não tem como você entrar em frequência com a medicina sagrada. Não é impossível. Realmente só mesmo tomando a medicina para calar esse ego julgador. Então é nisso que a gente tem como base aqui na Gaia de Luz, por orientação da espiritualidade, obviamente, né? Aqui a gente não faz nada que não seja orientada pela espiritualidade. Se a espiritualidade não me diz nada, eu nada faço. Pode ter absoluto. Se ela um dia me disser, não sirva mais o chá, não servirei mais o chá. E ponto, é assim. Espero que eu tenha esclarecido as perguntas e até o próximo vídeo com vocês, tá? Um beijo.